Quênia, até a Somália, Moçambique, vão recebendo um monte de investimento chinês. E aí daqui a pouco começa a ter uma coisa... Tem um grau de intervenção muito grande, exatamente para desmobilizar o grau de competitividade que aquelas economias tinham. É uma dominância econômica, mas também é uma dominância cultural, né? E a gente teve nos Estados Unidos há muito tempo, com Hollywood. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. A geopolítica tá bacana como nunca, né? Nossa senhora, assunto pro follow-up do Comex é o que não falta, motivo para eu chamar esses dois aqui comigo também é o que não falta. A gente tá vendo, assim, duas potências degladiando para ser a potência mundial. Duas potências, mas é isso aí, vamos lá. Estamos vendo dois grandes países degladiando para... Uma está querendo ser a potência mundial, a China, e os Estados Unidos querem se manter como uma potência mundial. Então nós vamos trocar uma ideia agora sobre os Estados Unidos vai conseguir continuar se mantendo como a potência mundial ou a China vai conseguir superar? É relativo, só em alguns aspectos? É essa a ideia que nós vamos trocar hoje, como isso também vai afetar o comércio exterior. Então, já naqueles recadinhos de sempre, primeira vez por aqui, lembra de se inscrever nos agregadores podcast, no YouTube, deixa aquela curtida, encaminha para os amigos, para os colegas, para os estudantes, que esse assunto vai ser importante por muito tempo. Tá? Se a sua empresa quiser gravar episódios aqui, quiser participar da mesa, gravar episódios exclusivos, vem trocar uma ideia com a gente que nós temos espaço para mais empresas. Nós já temos diversos apoiadores, como por exemplo a Ship2Ship, a Link, ES Logistics, Next Shipping, Task Logistics, Interfreight, Locomex e Linea Logísticas. Todas elas estão nos apoiando e participando dos episódios. Muito obrigado a cada uma delas. E para se manter devidamente informado, follow-up do Comex, notícias que importam e sites que transformam. Na descrição do episódio tem o link para você se inscrever e receber de segunda a sexta as notícias mais importantes do comércio exterior e como elas nos afetam. E agradecer também quem está aqui na mesa comigo. A Bianca Leles vai me ajudar com as perguntas, o Ricardo Bruno Boff e o Daniel Correia da Silva. Muito obrigado. As redes sociais deles estão aqui na descrição do episódio. E esqueci de falar também. A resenha do Comex, o grupo dos resenhistas, também está aqui na descrição do episódio. É só se inscrever que você vai receber o link para participar do grupo do WhatsApp. Lá a gente fala de muita coisa de comércio exterior, networking, eventos, dúvidas de comércio exterior. Vale muito a pena participar. Então vamos lá. Eu pedi para os senhores colocar aqui os seus argumentos e fatos de por que vocês acham... Por que vocês acham que vocês acham? Eu ia falar do por que vocês acham que a China vai ou não superar os Estados Unidos como potência mundial. Vocês gostariam de começar falando um pouco da história? Que momento que vocês viram assim, que a China começou a chamar atenção demais? Isso começou no século XX ou no século XXI? Porque assim, eu quando comecei na faculdade, o pessoal falava, a China tá grande, tá importante, mas ainda não falavam tanto assim da alta tecnologia da China. Mas eu sei também que esse movimento começou antes, né? Talvez no século XIV. Pô, sério? Antes, não, assim? Eu vou só para fazer um olhar de longuíssima duração, até aproximadamente 1400 e alguma coisa, quando a Europa estava num processo de formação, a China tinha muitas vantagens. A China tinha uma navegação mais poderosa. Dizem que os navios chineses eram 10 vezes maiores que os portugueses. Até tem umas fotos que o pessoal pode pesquisar. Que a produção de artesanato da China nas antigas rotas da seda era maior. Porém, os europeus saíram mundo afora, chegaram nas Américas, acumularam riqueza, fizeram revolução industrial e as dinastias chinesas se voltam para dentro. Ou seja, elas não saem para o mar. Elas não praticam comércio exterior. Né? Uhum. E aí você vai ter uma longa fase de domínio ocidental. Uns 4 séculos aí de hegemonia europeia. Então você vai passar por Espanha, Holanda, Reino Unido, né, o grande império do século XIX, Estados Unidos. E quando os Estados Unidos começam esse recuo, a economia volta para casa. Né? Então a China ela começa um movimento. E agora vamos chegar no século XXI, né? Dá para nós colocarmos que, no início do século, caem as dinastias chinesas, né, o que seria, entre aspas, as famílias reais, lá por 1900 e alguma coisa. Uhum. Depois você vai ter, em 1949, a Revolução Maoísta, né, em que você tem 2 grupos disputando, os nacionalistas e os comunistas. Os comunistas liderados por Mao Tse-tung, em 1949, eles foram fundamentais para derrotar o Japão na Segunda Guerra Mundial. A partir disso, eles expulsam os japoneses da Manchúria, conquistam o país e os nacionalistas vão para Taiwan fundar a República da China. E aí você tem a República Popular da China Comunista, 1949, comandada por Mao Tse-tung. O que o Mao faz?
corta os laços com o Ocidente. Em grande medida, a China, no século XIX, passou por uma fase que eles chamam de grande vergonha, em que o Reino Unido obrigou a China a abrir as portas do comércio, inclusive para vender ópio, né? A guerra do ópio, né? Os chineses. Então, a China, dizendo isso nunca mais se repetirá, passa por inicia um processo de desenvolvimento autônomo, desenvolvimento próprio. Então, o Mao Tse-tung vai fazer vários experimentos, o grande salto para frente, revolução cultural, muita gente morreu nesse processo. Aquela fabricação do aço, né? Eu lembro disso também, né? Que todo lugar estava produzindo aço, né? Dá para dizer que ele planta as sementes de uma China mais autônoma. Depois que ele morre, vem o Deng Xiaoping, né? Que aí ele vai fazer as 4 grandes reformas chinesas, né? Então, a China vai ter reformas científicas, educacionais, industriais, agrícolas, reformas nas instituições, que é mais ou menos o seguinte: nós vamos manter uma economia centralizada no Estado, né? Ou seja, o Estado planejando a economia, porém nós vamos adotar alguns motores capitalistas. Então começa a se desenhar esse modelo híbrido chinês, né? Esse capitalismo de Estado, socialismo de mercado, aí se discute qual é o nome melhor. Isso nos anos 70. E a partir dos anos 70, pouco a pouco, a China vem caminhando para ser o que é. Então, a China projeta a longo prazo, né? É uma economia de partido único, não tem um sistema político, não precisa ter eleições a cada 4 anos. Então, a China vai começando, anos 80 inicia um caminho de produção industrial, mas não é uma produção industrial simplesmente atrair capital estrangeiro e ficar produzindo bugiganga. Vem o capital estrangeiro, mas com investimento em tecnologia. Vamos aprender como faz, vamos fazer engenharia reversa. E aí a China vai caminhando para passar do Win99 nos anos 90, bugiganga, copo, essas coisas, para um BYD chegando no porto de Itajaí aí com 7.500 automóveis, né? Então, eu estou resumindo aqui que eu diria, tem um momento lá atrás, mas se nós pegarmos a China moderna, essa combinação da Revolução Comunista de Mao Tse-tung e as 4 reformas dos anos 70 vão ser as etapas mais importantes para a gente chegar na China líder industrial em 2025. E os Estados Unidos se tornou uma potência depois da Segunda Guerra Mundial, né? Antes disso, a gente tinha a Inglaterra, que era vista como uma potência mundial, né? Depois que estava toda a Europa destruída com a guerra, veio o Acordo de Bretton Woods. Isso a gente já conversou. O dólar se tornou uma referência mundial no mercado, pararam de utilizar o dólar atrelado ao ouro. Bom, eu estou tentando lembrar de cabeça, não me planejei muito para essa parte. Tá bem na aula, tá vindo. Tá bom, né? Tá bom, a gente conversou não faz muito tempo disso. E foi, acho que nos anos 70, né, que o presidente Nixon foi conversar com Mao Tse. Era Mao Tse-tung ainda não? No começo, sim. Depois ele morreu e continuou. Mas as primeiras, porque o rompimento entre União Soviética e China se dá na era Mao Tse-tung. Tá. Né, em que aí as concepções de revolução eram diferentes. Nixon e Kissinger, né, que era a dupla, o Kissinger era o grande planejador da política externa, aproveitam o momento para trazer a China para o lado dos Estados Unidos, entre aspas. E aí a China, combinando isso com as reformas, vai ter acesso ao mercado americano. É algo importante também, o que ajuda a explicar esse acoplamento nas duas economias que o Trump quer desacoplar, né? Tem complementos também a esses dados que o Ricardo trouxe, porque, de fato, né, tem alguns autores que hoje em dia trabalham mais em relação à China, eles são muito refratários a essa ideia de surgimento chinês ou de ascensão, principalmente a expressão ascensão chinesa, né? Ela é repudiada por vários especialistas em China, porque eles falam que, na verdade, se trata de um ressurgimento depois de um século de humilhações, depois de superar esses interregnos pelo caminho. A China se estrutura, de fato, voltando a ser o que ela sempre foi, por parte desses estudiosos, quando observam essa longa trajetória de desenvolvimento econômico chinês. Tem um livro, para quem quiser nos acompanhar aqui também, com recomendações de leitura, de um autor chamado André Gunder Frank. Ele é um alemão radicado aqui na América Latina e ele escreveu um livro chamado Reorient, e que não tem tradução ainda em português, aliás, está em vias de ser lançado em português, mas ele hoje só tem edições em espanhol e em inglês, mas ele está apresentando essa ideia do Reorient porque ele escreve por volta dos anos 70 do século passado, início dos 80, e o Reorient é um jogo de palavras com duplo sentido, porque fala-se de uma reorientação da economia mundial, né? Então, de fato, ela tem uma possibilidade de transição de eixo entre
Estados Unidos e China, mas também é um retorno ao Oriente, né? E ele faz um apanhado histórico vendo que há milênios a porção oriental do mundo sempre foi a área comercial e economicamente mais dinâmica em todos os tempos, em todas as civilizações. O que nós tivemos nos últimos 500 anos de ter o Ocidente, a partir da Europa, no eixo do Atlântico Norte, estando na ponta de lança da hegemonia econômica global, numa liderança tecnológica, é um desvio no caminho da história de milênios, que sempre contou com aquela região sendo o centro mais dinâmico de desenvolvimento econômico. Então, nesse processo, essa discussão ela é trazida para mostrar que teve um desvio muito recente. E mesmo se a gente considera dados mais contemporâneos, o próprio André Gunder Frank, nesse livro, compara alguns indicadores da Inglaterra em plena Revolução Industrial no século XIX com dados de produção e comércio da China. Nesse mesmo período, na iminência do século de humilhações, antes da invasão concreta da Inglaterra. E a natureza da invasão inglesa sobre o território indiano é exatamente... chinês, perdão. Mas invadiu a Índia também, né? Tá em todos, antes invadiu a Índia. Também. Mas é porque, na verdade, tanto contra a China quanto contra a Índia, tem um grau de intervenção muito grande, exatamente para desmobilizar o grau de competitividade que aquelas economias tinham. E teriam, se, ao serem controladas pelos ingleses, ingressassem, de fato, num circuito de mercado mundial. Porque eram muito mais produtivos, muito mais eficazes, tinham um domínio muito melhor das técnicas e das matérias-primas, com uma estrutura produtiva extremamente desenvolvida. Então, é interessante, é curioso isso, porque ao longo do século XIX, como a Inglaterra estrutura esse império em que o sol nunca se põe, ela coloca de um lado para o Ocidente, para todos aqueles à esquerda ali no mapa do meridiano de Greenwich, o predomínio é do liberalismo econômico inglês. Né? Então, a abertura de mercados para o comércio e principalmente para a chegada de investimentos estrangeiros da Inglaterra. Só que em direção ao Oriente, era o mais pleno, absoluto e convicto protecionismo praticado pela Inglaterra para poder proteger o mercado dela nessas incursões ultramarinas de uma potencial concorrência que China e também a Índia aqui, não vou deixar lá de fora no raciocínio, projetariam contra o próprio mercado inglês. E aquilo seria uma afronta a um processo de pleno desenvolvimento da Revolução Industrial Britânica. Então, esse processo, né, de ascensão chinesa, ele pode ser bastante contestado se a gente observa ao longo do tempo uma projeção que sempre teve uma economia muito pujante, uma sociedade muito opulenta, mas que durante um período muito breve, se a gente considerar a história milenar da China, de fato ela ficou ofuscada e condenada a certo ostracismo em termos relativos. Né? Eu vou voltar ali um pouquinho para a história. A gente está falando da Guerra Fria, né, dos Estados Unidos. A gente teve ali, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, eles competiram por influência. A gente consegue traçar algum paralelo entre aquele período e a atual relação entre a China e os Estados Unidos? Eu acho que dá para traçar vários paralelos, porque esse momento é muito importante. Né? Primeiro, quando a China inicia esse processo de reformas nos anos 70, vai ter uma coincidência, porque os Estados Unidos, se você voltar lá para Bretton Woods, né, ou seja, quando surgiu o FMI vai estruturar o dólar como a moeda mais forte do mundo atrelada ao ouro. E o que acontece? Você tendo a moeda mais valorizada, você vai ter a tendência de importar mais, déficits comerciais, que os Estados Unidos iriam compensar de diversas formas, né? Inclusive através da exportação de serviços, etc. Nos anos 70, os Estados Unidos vão romper essa paridade dólar-ouro, o dólar vai perder força para tentar superar os déficits comerciais e começar a exportar mais. Né? É justamente nesse momento que a China faz as reformas. Quando chega ali no início dos anos 80, né, com o presidente do Fed, o Paul Volcker, né, que é bastante estudado na economia, ele percebe que o dólar mais fraco
poderia ameaçar a própria hegemonia do dólar, diante da ascensão do marco alemão, do iene japonês, e ele resolve jogar as taxas de juros dos Estados Unidos para cima, joga lá para 20%, para que o dólar retomasse a liderança e voltasse a se valorizar. Nos anos 80, os Estados Unidos teve 20% ao ano? Foi o que nos quebrou, porque nós tínhamos tomado empréstimo, nós, América Latina, país em desenvolvimento, a juros variáveis, lá nas ditaduras. Itaipu e tantas obras foram feitas com esse dólar, petrodólares, né? Tinha tido um aumento no preço do petróleo, muito dólar no mundo, veio o dólar barato e depois, quando a conta veio com o aumento dos juros, quebrou a era desenvolvimentista e as ditaduras caíram, né? Então, nesse momento que os Estados Unidos vai revalorizar, eles voltam a ser uma economia deficitária. Então, eles precisam importar, e é um país hiperconsumista. E aí há uma coincidência que é o momento que a China começa a escalar na escala industrial. Justamente no momento que houve essa aproximação. Então a China vai começando a se tornar pouco a pouco a fábrica do mundo, e aí vamos imaginar nos anos 80, vai aumentando suas exportações. Nos anos 90 vem as 1,99. E como a economia estava mais ou menos ligada aos Estados Unidos, tinha tido essa aproximação, a China vai exportando cada vez mais para os Estados Unidos, com uma moeda desvalorizada, o dólar valorizado, os Estados Unidos mandando as empresas para outro lugar, se tornando uma economia mais tecnologia de ponta, Vale do Silício, serviços, ou seja, a indústria propriamente dita, essa que o Trump quer trazer de volta, saiu dos Estados Unidos, estava na China, então é um casamento perfeito entre as duas economias. E aí a China vai escalando. E até os anos 2000, claro que os mais astutos já percebiam que a China estava chegando, mas até os anos 80 era o Japão a ameaça aos Estados Unidos, em termos industriais, mas é um país muito pequeno. Nos anos 90, aquela euforia do pós-Guerra Fria, fim da história, acabou qualquer desafio aos Estados Unidos, não se percebia tanto. A partir dos anos 2000, a China mais madura, 20 anos de reformas, 20 anos de industrialização, aí ela passa a escalar cada vez mais. E aí do 1,99 vai passando para uma máquina, para um equipamento, para uma moto, para uma televisão, para um micro-ondas e vai chegando para hoje a China está aí com tecnologia de ponta. Então eu diria assim, essa fase foi crucial. Porque as duas economias se encaixaram por razões geopolíticas, cambiais e dos processos de desenvolvimento de cada qual, para chegar nesse mundo de hoje em que a China já é o grande... E aí vamos dar a primeira resposta à pergunta. A China supera ou não os Estados Unidos? Já superou em termos industriais, não superou em termos monetários, não superou em termos militares, mas na base industrial já é a primeira economia do mundo. Deixa eu fazer duas perguntas. A primeira... esse movimento de ter empresas em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem diversas multinacionais, assim como a China também tem, isso é um soft power? E a outra pergunta que eu faço é, os Estados Unidos ter, digamos, se aliado tanto para fazer negócios, que virou, digamos, a fábrica dos Estados Unidos, isso foi uma boa ideia se a gente para pensar no resultado hoje? Bom, aí tem uma trajetória de longa duração também do processo de transições hegemônicas no capitalismo, né, Jonas? Porque dois pontos que eu acho importantes de serem ressaltados sobre isso são os seguintes. Durante um bom tempo, a própria Inglaterra, né, sendo ela mesma uma ilha, ela consegue um salto de desenvolvimento industrial bem importante no século XIX, mas na virada do século XIX para o XX, ela mesma já organiza uma espécie de aparato comercial, mas também produtivo, em territórios ultramarinos. Assim como em menor escala, obviamente, porque eram outros tempos, a Holanda, que era a hegemonia anterior à Inglaterra, também organizou o seu aparato produtivo, primeiro dentro de casa e depois em outros territórios acessórios, né? Então, a gente tem uma espécie de linha do tempo em que as hegemonias e as transições hegemônicas, elas entrelaçam muito o país que está decadente e o país que está em ascensão. Não necessariamente é um complemento harmonioso, mas esse entrelaçamento ele é notável ao longo da história. E vale registrar isso também, porque também nessa linha de complemento produtivo, hoje, né, se você for conversar com alguém mais superficialmente ou desavisado, vai dizer assim, a China é a fábrica do mundo, mas também copiou tudo de todo mundo, né? Fez a engenharia reversa e tal. E é líquido e certo que isso ocorreu, né? Absolutamente cristalino esse movimento.
Assim como os Estados Unidos copiaram muitas tecnologias não pagas da Inglaterra, assim como a Inglaterra copiou muitas tecnologias não pagas da Holanda. Porque esse processo também vem de longa data, também faz parte das transições hegemônicas. Nesse sentido, os Estados Unidos até foram relativamente mais astutos, e também é a condição do seu tempo, porque fizeram fizeram coro a todo um processo de proteção de propriedade intelectual num regime como nunca tinha acontecido antes, de estruturar pagamentos de royalties e patentes e contratos de propriedade intelectual, registros de marcas, etc. Algo que todas as outras hegemonias anteriores tentaram fazer à sua maneira, mas não se tinha um dispositivo tecnológico, não se tinha um amadurecimento do ponto de vista jurídico, não se tinha uma conexão global entre os mercados a ponto de conseguir defender essas economias. Então, muitas vezes essas barreiras eram tentadas, mas eram facilmente ultrapassadas. Agora, os Estados Unidos têm um pouco mais de proteção em relação a isso e tentam fazer valer essa proteção. Agora, um outro ponto importante para ressaltar, a partir do teu comentário e do que o Ricardo colocou, é o seguinte, né? Quando os Estados Unidos despontam como uma grande potência após a Segunda Guerra Mundial, eles têm uma balança comercial relativamente equilibrada entre exportações, importações e o desempenho deles ele é bastante sereno no cenário internacional, inclusive, porque tem um desenvolvimento extraordinário do mercado interno nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, tem o Plano Marshall também em direção à reconstrução da Europa e do Japão. Então é um momento de ascensão muito grande dos Estados Unidos como potência, também porque a guerra destruiu muito capital, né? A guerra deixou um espaço para um processo de crescimento, de acumulação extraordinário. Bom, os anos 70 representam um certo esgotamento nesse ciclo de expansão do capitalismo nos Estados Unidos e em outras potências e outros países centrais. Como a moeda é um dispositivo importante dessa disputa, e os anos 70 também vêm combinados com as duas crises do petróleo, como o Ricardo registrou, essa mudança de política econômica nos Estados Unidos ao longo dos anos 70 promoveu durante um primeiro processo aquilo que a literatura econômica chama de os déficits gêmeos, em que os Estados Unidos acumulavam tanto um déficit comercial extraordinário, quanto também um déficit em serviços, fazendo com que o saldo em transações correntes dos Estados Unidos fosse ultradeficitário. E os Estados Unidos tentavam compensar isso, ou tentaram compensar isso, nesse processo de refortalecimento da moeda. Como o Ricardo sublinhou aqui, a política econômica do Paul Volcker de atrair dólares novamente, fortalecer a moeda dos Estados Unidos e estabelecer um novo processo de competitividade da economia norte-americana. Disso vem um fortalecimento da Reaganomics, né? A economia do presidente Reagan nos anos 80, um processo mais acentuado de globalização e projeção das empresas dos Estados Unidos por várias partes do mundo, notadamente em direção ao Sudeste Asiático, mais notadamente ainda em direção à China. E esse processo ele acaba fazendo com que os déficits comerciais dos Estados Unidos nos anos 80 continuassem, fossem aparecendo, mas de maneira ainda controlada. Então, pegando alguns dados aqui, né, esse déficit vai girar em torno de 110, 120 bilhões de dólares ao longo de boa parte da década de 80. Nossa, isso é muito para aquela época, né? Em termos reais, é muito para aquela época. Em termos nominais, hoje em dia, não tanto, mas sim pressiona a balança dos Estados Unidos. E vai avançando em termos nominais depois, com alguns abalos mais expressivos. Então, por exemplo, chega a quase 200 bi na virada dos anos 80 para os anos 90 e mantém boa parte dos anos 90 nesse caráter entre 200 e 500 bilhões de dólares. É um déficit expressivo em termos comerciais, mas que consegue ser minimamente suplantado com um superávit em serviços. Porque os anos 80, eles revelam para os Estados Unidos a internacionalização do acordo TRIPS, de propriedade intelectual. E isso faz com que os Estados Unidos consigam ter um sistema de royalties, de coleta de
de pagamento de propriedade intelectual que consegue suplantar esses déficits comerciais. Consegue ter uma rede, por exemplo, de remessa de lucros e dividendos das multinacionais espalhadas que faz com que a balança de rendas também compense esse déficit comercial. Então, os Estados Unidos estabelecem um sistema que, a rigor, caminha muito bem. Mesmo com déficit comercial, a balança de serviços e a balança de rendas consegue compensar esse valor e trazer riqueza de volta para dentro do território dos Estados Unidos. Era uma época que os Estados Unidos estava doidado com a globalização, internacionalização. Perfeito, exatamente. Era de onde vinha ajudava a ter um saldo positivo. Vinha um excedente, né, e mais do que reparava o déficit comercial dos Estados Unidos. Só que nisso a China se preparando, né, Ricardo? A China se estruturando nesse ponto de vista produtivo. Então, a estratégia de desenvolvimento chinês nesse sentido, ela é muito centrada em atração de investimento estrangeiro direto, mas um investimento estrangeiro direto combinado com políticas nacionais de desenvolvimento. Nesse sentido, duas vertentes muito fortes. O primeiro, um forte investimento em qualificação da mão de obra, do ponto de vista educacional, e um forte investimento também no processo de transferência de tecnologia desse investimento estrangeiro. Então, por exemplo, chega uma fábrica da Volkswagen na China, eles dizem, você pode entrar, tudo bem, mas transfere a tecnologia do câmbio em até 10 anos numa joint venture com uma companhia chinesa. Que não sabia nem a diferença de uma porca e de um parafuso dentro de um carro. Absoluto. Obviamente estou exagerando aqui, mas... Eu lembro das minhas aulas na pós que, tipo assim, tinha um... que falava assim, a mão de obra da China era barato. Era barato para aquela época, ainda é hoje, só que assim, tinha muito benefício fiscal, que ficava baratíssimo abrir uma fábrica na China, né? Exato. Era muito agressivo, né? Muito agressivo. Agora, com condicionalidades, porque a China se permitiu colocar essas condicionalidades. Hoje, se o Brasil coloca uma política semelhante, um investidor, um capitalista vem aqui, vê esse grau de exigências e diz assim, não, então eu vou para o México, então eu paro na Argentina, então a Colômbia ou o Chile vão me oferecer mais vantagem. Paraguai, Uruguai também. Tem o Paraguai, obviamente. Então, a grande questão foi, a China se permitiu poder ter uma mão de obra barata, mas muito qualificada, e também um projeto com transferência de tecnologia que foi fazendo com que ela semeasse um desenvolvimento, né, muito mais profícuo no futuro. Nisso, os Estados Unidos estruturam, né, a sua forma de tentar retomar um ciclo de expansão da economia depois do abalo dos anos 70, nesse modelo que a gente está vendo. Os 80 e os 90 são com deslocamento produtivo, mas para recolher depois os lucros e dividendos, para abraçar os royalties e as licenças de propriedade intelectual, mesmo que o déficit comercial fosse crescente, né? Acontece que a partir dos anos 2000, esse déficit vai ficando mais preocupante, então ele vai batendo aqui uma casa dos 800 bi, 700, 800 bi de déficit comercial, até o ponto em que a gente tem uma virada na crise de 2008. A crise de 2008 ela marca um cenário de respiro nesse déficit momentâneo para que ele vá ladeira abaixo logo em seguida. E é interessante observar que os anos de 2010 a 2015 são anos em que esse déficit mais ou menos anda de lado e depois ele se aprofunda muito fortemente. Que é o que me faz avaliar, pelo menos preliminarmente, que parte dos formuladores da política comercial do Donald Trump estão de olho nesse movimento. Porque o primeiro governo dele, a primeira campanha lá em 2016, já estão centrados na China como grande inimigo, no déficit comercial como o grande expoente das dificuldades dos Estados Unidos, e que, na verdade, expressam, encerraria com isso nessa parte, dois grandes movimentos. Um deles é o de que, me parece, que o Partido Democrata nos Estados Unidos tem uma estratégia com Obama, com Biden, com Kamala Harris na campanha recente, que era, vamos tentar reforçar esse regime de propriedade intelectual e das empresas estadunidenses, tentando atenuar, frear essa projeção chinesa, e aí entram, por exemplo, as sanções à vinda da tecnologia 5G da China para países ocidentais, né? Para prender a executiva lá da Huawei no Canadá. Quer dizer, uma série de cercos que são estratégias do Partido Democrata dos Estados Unidos para dizer assim,
A gente tem que manter o nosso superávit em serviços e rendas elevado e tem que tirar a China da jogada de qualquer jeito. Tem que fazer ele crescer na projeção tecnológica. O próprio TikTok, né? né? Eles O reclamando. próprio TikTok, exato. Foram políticas estratégicas que Morreu o esse presidente assunto, Biden... né? Tá arquivado o caso. Tá arquivado. Caramba, cara. Porque o Biden tinha isso como uma estratégia muito forte. O Trump me parece atacar outras duas frentes do déficit em transações correntes dos Estados Unidos, que são, de um lado, o déficit comercial e, de outro lado, é um efeito mais colateral, porque não é totalmente dirigido a isso, mas gera um efeito no balanço de pagamentos dos Estados Unidos, que é a migração, né? Porque você barrando, limitando a quantidade de imigrantes, você limita também as remessas que esses imigrantes mandam para suas economias domésticas. Então isso também é uma fuga de capitais constante dos Estados Unidos. Quando existe um refluxo nesse cenário migratório, essa quantidade de dinheiro que escapa também sofre uma relativa diminuição. Friamente falando, né, desse assunto de imigração, tipo, tá lá o imigrante trabalhando, aí ele recebe o dinheiro de uma empresa americana, aí ele podia estar usando essa grana para aumentar o consumo nos Estados Unidos, que, pelo menos eu lembro minhas aulas da pós, o consumo era a principal fonte, uma das principais fontes de receita dos Estados Unidos, uma das principais. E, motor do crescimento do PIB. E acho que o da China era a exportação. Só que ao invés de ele gastar esse excedente, ele manda para a família para fora. Então, realmente é dólar saindo, né? Ainda mais que os Estados Unidos é um dos países que mais receberam imigrantes nos últimos anos, né? Há muito tempo, né? Exato, Há muito tempo, né? E aí, dentro dessas duas estratégias, né? A primeira me parece ser essa divergência entre a estratégia do Partido Republicano e do Partido Democrata de frear a China. E, de outro lado, essa trajetória durante os anos 80 e 90 de apostar numa economia mais de serviços, como o Ricardo colocou, ela promove um esgarçamento social muito grande também. A distância entre ricos e pobres é muito maior em economias tipicamente avançadas em setor de serviços, porque você cria uma distância muito grande entre o trabalho super qualificado e o trabalho nada qualificado, que é a distância entre a remuneração, por exemplo, dos grandes executivos e CEOs das companhias dos Estados Unidos versus o que se paga para os imigrantes para os serviços mais degradados possíveis, sem nenhum tipo de base industrial. Esse achatamento, essa ampliação da distância entre ricos e pobres vem acompanhada de um achatamento muito forte das classes médias nos Estados Unidos, aquelas que tinham emprego industrial clássico. Esse emprego todo foi embora e não volta mais, né? Então, dentro dessa circunstância, aí a gente vê também um acirramento da polaridade política nos Estados Unidos, né? Que se expressa em outras partes do mundo também, mas é quase que um produto tipo exportação deles, né? Que vai deles, tendo o epicentro, se espalhando entre várias outras economias do planeta, né? Pelo que eu já estudei, tipo assim, a economia chinesa e americana elas são muito entrelaçadas. Especialmente, um dos exemplos é que a economia chinesa é a principal compradora da dívida pública americana. Faz tempo isso, né? Assim, a China querendo ser a nova potência mundial, claro, tem diversos aspectos para ser superior, né? Como é que ela vai conseguir isso dependendo tanto dos Estados Unidos ainda? Talvez a chave para pensar isso é a China apostando cada vez mais no mercado interno, porque enquanto a classe média americana, num país que se desindustrializa, ou seja, que a indústria vai para fora, vai para o México, vai para a China, vai para outros lugares, concentra em royalties, concentra em remessas, aí o mercado financeiro passa a render mais do que o setor produtivo. Isso gera concentração de renda. A classe média reduz, a China faz o movimento contrário. A classe média aumenta, porque é uma economia que vai pagando cada vez melhor no seu setor produtivo, nos seus serviços mais complexos, para engenheiro, para contador, para designer, etc, etc. Então, a China, que tem quase 1,5 bilhões de habitantes, vamos dizer que aí 50% da população esteja em algum local de classe média, isso já é mais do que o dobro do que os Estados Unidos. Então, começa com o mercado interno. Aí, o que a China vai fazendo, né? Até tem um dado aqui. A China, que em 1952 mais de 50% da economia era rural, depois o setor secundário, o setor industrial ultrapassa o rural vai caindo hoje para menos de 10%, e hoje o setor de serviços e o setor industrial já estão mais ou menos parecidos. Ou seja,
a China também faz um movimento de deslocamento de certas indústrias muito básicas, que têm muito intensivas em mão de obra, para o Laos, para o Camboja, para o Vietnã, enfim, para o entorno, para todos aqueles países terminados em ão, né, que vai do Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, etc., até o Afeganistão, né? O Talibã estava... O Afeganistão, o Talibã estava participando do encontro dos países lá da Ásia, esse que reuniu o Xi Jinping, o Modi da Índia e o Putin há pouco tempo. Organização para a Cooperação de Xangai, né? Exatamente. Até os talibãs foram lá participar também. Então, ao fazer isso, acionando isso com as rotas da seda, então a economia chinesa vai deslocando empresas para outros lugares. A costa leste da África, países como Tanzânia, Quênia, até a Somália, Moçambique, vão recebendo um monte de investimento chinês. E aí, daqui a pouco, começa a ter uma coisa curiosa, porque os Estados Unidos, que eram um arauto do liberalismo, de um sistema baseado em regras, que ajudaram a criar o OMC, eles são os primeiros a chutar o OMC. Eles não nomeiam mais juízes, por exemplo. Eles não deixam nomear juízes. Então, o sistema de solução de controvérsias ruiu. E aí a China começa a defender, porque daqui a pouco é a China recebendo royalties. É a China colocando uma BID na Bahia e daqui a pouco recebendo remessa de lucros, tanto da África, quanto dos países asiáticos, quanto das rotas da seda. Aí nós temos uma conexão com a América do Sul que vai sendo cada vez mais para o Pacífico. Tem o porto de Chancay, lá no Peru, que vai ligando a nossa região aos chineses. Então, eu diria que esse movimento da China faz com que eles aumentem a classe média, o consumo interno, eles aumentem uma economia regionalizada, eles vão dependendo cada vez menos. Isso no setor industrial. Porém, o dólar é outra conversa, né? O setor industrial, eles vão se... E aí o Trump quer desacoplar. Então, embora as economias ainda tenham uma troca comercial gigantesca, os números diários são... Eu nem vou chutar, mas isso vocês olham quanto é, mas é uma coisa absurda. Aliás, no bilateral, depois de Estados Unidos e México, vem Estados Unidos e China, né? E aí Estados Unidos e Canadá. As três maiores trocas bilaterais do mundo, pelo que eu peguei, são esses três. Os Estados Unidos está nas três e a China está entre os três maiores. Mas mesmo havendo... Se houver um desacoplamento, a China já está mais preparada para isso, em termos industriais, pouco a pouco, mas no dólar não. O dólar eles têm mais calma, o dólar demora um pouquinho mais, justamente porque a China tem mais de 4 trilhões em reserva. Se o dólar cai, a China cai junto. A China não quer colocar a moeda dela como mais valorizada, porque se ela colocar, ela tem que importar muito. E aí ela começa a ter um problema de déficit comercial que os Estados Unidos tiveram. Então ela mantém a moeda chinesa mais desvalorizada. Então é como se, por um lado, pode haver um pequeno desacoplamento que o Trump quer e que a China vai se preparando para isso no setor industrial, mas no dólar talvez vai levar mais tempo. Tem uma coisa que eu estava lembrando aqui, que é da BYD. Eu li recentemente que ela era uma fábrica de baterias, né? Era só uma fábrica de baterias, porque por incentivo do governo, eles começaram a produzir os carros elétricos. Então, a gente vê assim... A BYD, no fim, foi uma estratégia chinesa para alcançar uma expansão mundial, né? Com as fábricas ao redor. Ela não foi, só um sucesso pontual. Nesse sentido, vou pegar um gancho do fim da resposta do Ricardo para ir na direção dessa questão, né, Bianca? Porque, do ponto de vista do entrelaçamento das economias, de fato, a China ainda é a maior credora da dívida dos Estados Unidos, mas também é o país que mais se desfaz de títulos da dívida norte-americana desde 2015. E tem diminuído sensivelmente o seu grau de participação no total da dívida estadunidense. Vende de volta para os Estados Unidos ou vende para outro país? Alguns títulos vendidos de volta para os Estados Unidos. O Japão mantém uma posição ainda relativamente crescente de compra de títulos e o próprio Brasil é um grande detentor de títulos, oscila entre terceira e quarta posição de compra de títulos dos Estados Unidos também. Então, as quantidades de reservas, né, mantidas pela China em dólares dos Estados Unidos, em termos relativos, já decai consistentemente há pelo menos uma década. E um movimento forte que a China tem feito é de ter uma aceleração no acúmulo das suas reservas em ouro, né? Que também é uma trajetória que outras hegemonias passaram ao longo da história do capitalismo até se tornarem os países principais. Então, isso aconteceu com a Inglaterra, isso aconteceu com os Estados Unidos e tem acontecido cada vez mais com a China. Qual que é a lógica de ter reserva em ouro?
A lógica é a seguinte, o ouro tem uma Tipo assim, uma reserva pessoa de valor. eu entendo, porque o ouro valoriza. Agora, um país... O ouro ele tem propriedades naturais que permitem com que ele mantenha o seu valor durante muito tempo sem alterações, propriedades físicas mesmo. Por exemplo, você pode ter uma aliança, uma corrente, uma pulseira que foi do seu bisavô, e aí a família derreteu e fez outra coisa, e derreteu e fez outra coisa, e derreteu e fez outra coisa. O ouro ele é extremamente maleável nesse sentido, mas ele tem uma propriedade que é de metais nobres, de metais raros, e o ouro é um dos que mais tem, que é, em todos esses processos de transformação do estado físico, existe perda da matéria. Eu me arriscando aqui falando de física e química, mas é porque a gente estuda isso em economia também, né? Meu Deus, é por isso que eu nunca vou estudar economia. E o ouro consegue preservar muitas dessas propriedades mais do que praticamente todos os outros metais disponíveis. Então, ele, ao conseguir manter essa propriedade, ele é usado como uma reserva de valor atravessando gerações e gerações, e séculos. E, ao mesmo tempo, como ele é uma reserva de valor muito, muito forte, muito potente, né? Para a China hoje, não valeria, como o Ricardo sublinhou aqui, promover uma substituição direta dos dólares pelos yuans chineses como reserva de valor para o mundo, né? Vale muito mais ter as reservas em ouro, por quê? Porque ao longo da história, todos os processos de transição hegemônica tiveram, digamos assim, um estágio, um pit stop pelo ouro, para depois, de fato, atrelar-se a uma nova moeda como referência. É que assim, enquanto vocês estão falando, a impressão que me passa é que a China está fazendo movimentos que os Estados Unidos já fez. Sim, por exemplo, reserva de ouro e industrialização. Aí, por exemplo, parece que hoje os Estados Unidos não faz mais questão de ter reserva de ouro, não sei se estou certo nisso, e abriu mão da industrialização. Tipo assim, está tentando trazer de volta. Trazer de volta, tá certo isso? Está tentando trazer a indústria novamente dos Estados Unidos. Aí eu fico pensando... Foi uma boa ideia? É uma boa ideia um país abrir mão da sua indústria? Eu acho que não, mas não passa só pela ideia, né? Passa pela evolução dos custos. Tipo, né? uma coisa é o Japão, que é minúsculo, né? Sim. Aí realmente tem que investir em inteligência, né? Serviço, propriedade intelectual. Mas tipo assim, um país que tem território, Estados Unidos, Brasil, Rússia. Bom, eu vou iniciar a resposta de novo, não estudei economia como o Daniel, mas me parece que é um processo normal, ou entre aspas, natural do capitalismo, que de tempos em tempos a indústria vai chegando num limite em que o capital não consegue mais se reproduzir, não consegue mais obter lucros. E aí ele precisa ir para algum lugar. Né? Então a tendência gerar dos mercados, né? É gerar dos mercados. O custo interno eleva muito, você começa desde a mão de obra, forma sindicato, aumenta o custo de vida, etc. Enfim, os trabalhadores vão ganhando mais e a tendência é que o capitalista, bom, se aqui está caro produzir, eu vou para outro lugar, só que ele continua rico. Aí ele vai para onde? Ele vai para o mercado financeiro. Então, também na parte teórica, se diz que primeiro se perde a liderança industrial para depois se perder a moeda, né? E até tenho uns gráficos aqui, uns mapas, né? Que em 2000, e eu acho que isso é bastante popular, as pessoas já viram, a América do Sul inteira e a maioria da África tinha os Estados Unidos como primeiro parceiro comercial. Em 2024, a África inteira. Eu não vejo nenhum país aqui que esteja em azul, Estados Unidos, todos em vermelho, China, e na América do Sul, a maioria. Então, liderança industrial igual a liderança comercial. Porém, no Brasil hoje só tem 2 ou 3 estados que o principal parceiro comercial é os Estados Unidos. Inclusive Santa Catarina, né? Mas a China logo atrás. Né? Bom, se por um lado, então, houve essa escalada industrial da China tomando a liderança, por outro, o dólar se mantém, apesar do aumento das reservas em ouro, como o Daniel colocou, como a principal moeda de troca comercial, isso você sabe muito bem, bate aí cerca de 90%, e também como a principal moeda de reserva, né? Porém, teve o dólar como moeda de reserva, ou seja, a moeda que os países escolhem para guardar o seu dinheiro, para fazer as suas reservas, como é o caso do Brasil, de 1995 a aproximadamente 2016, vinha numa crescente, a partir dali estagnou. Então, embora ele continue respondendo aí por cerca de 60% ou um pouquinho menos das reservas, ele não está aumentando. E o que está aumentando? Além do ouro, o euro,
E outras moedas aí que aí vão variar entre Japão, Suíça, Canadá, pounds britânicas, etc. Né? Então, aí, para encerrar esse raciocínio, nós chegamos no seguinte ponto. Voltando para a história, nesses ciclos hegemônicos, no momento em que a liderança industrial troca de mãos, porém, a liderança financeira permanece com o hegemon anterior, o que vai fazer a grande transição completa é uma grande guerra de transição. Então, a libra esterlina só caiu e veio o dólar com 2 guerras mundiais e com Bretton Woods. Né? Assim como a libra esterlina só vai triunfar após as guerras napoleônicas, né? Como a primeira grande moeda mundial, talvez. Então, é difícil prever o que vem no século XXI. Nós podemos pensar numa espécie de... no mundo bimultipolar, em que não necessariamente... Porque aí nós temos que lembrar da bomba atômica. Né? Se nós formos pensar na parte militar, os Estados Unidos ainda são a grande potência militar. Os Estados Unidos precisa dos 10 primeiros países que investem em tecnologia militar, em termos de investimentos totais em gastos militares. Os Estados Unidos precisa somar os outros 9 para bater o que ele gasta por ano. Né? Porém, você destruir o mundo 20 vezes ou você destruir o mundo 5 vezes, no fim das contas, não muda muita coisa. Né? Os analistas militares dizem que os Estados Unidos muito dificilmente venceriam uma grande guerra contra a China. E vice-versa. Portanto, é improvável uma guerra mundial aos moldes de Alemanha invadindo Rússia ou Alemanha contra Reino Unido, porque na época não tinha bomba atômica. Então, considerando que é improvável uma terceira guerra mundial e que fica nessas guerras proxies, essas guerras por procuração dos pequenos, nós podemos ter algum tipo de acomodação no século XXI que já está acontecendo entre essas duas grandes potências e que isso continue acontecendo, em que a China ultrapasse em alguns aspectos, mas não em outros, porque os Estados Unidos, embora em declínio, não vão se tornar um país qualquer, continua sendo um país poderosíssimo, continua tendo uma série de elementos de poder, e o resto tentando se acomodar. Quem que é o resto? É a Índia, que vem cada vez mais forte, que pode ser até uma terceira potência, é a Indonésia, como um país aí de mais de 200 milhões de habitantes, é o Brasil, é os BRICS, basicamente, e outros. Né? Então, a gente pode jogar que nós estamos justamente num empate técnico nesse momento. Algumas coisas lideram os Estados Unidos, outras a China, mas uma terceira guerra mundial é improvável. Tu ia falar do BioID, que a Bianca tinha perguntado. Né? Eu queria recuperar isso, porque, de fato, é muito claro que a China tem uma estratégia nacional de desenvolvimento, né? E uma estratégia que tem alguns trunfos em favor dela, que foi, como o Ricardo colocou, ter tido um processo, uma revolução independentemente aqui do caráter dela, ela passa um país a limpo. Ela zera o jogo e começa do zero. Né? Então, o fato de ter havido uma mudança estrutural na capacidade produtiva da China reorganiza o país para um projeto específico. E, sobretudo, a reconversão capitalista da China lá nos anos 70, com Deng Xiaoping, com todas aquelas reformas, ela projetou um Estado que ainda é muito centralizado e que, portanto, tem uma capacidade de investimento estratégico e de projetar muito viva ainda dentro do que é a cúpula do Partido Comunista Chinês, né? E que pode ter comunista no nome, mas isso pouco importa porque eles realmente fazem, que é uma política tipicamente capitalista, com uma estratégia nacional muito clara de desenvolvimento. A gente tinha que gravar um podcast para entender isso, né, cara? Porque isso é uma loucura por si só, assim, cara. Eles... Também. É porque, sabe que também acontece, antecipando talvez um pouco da conversa de um outro podcast, mas assim, é completamente desarrazoada a ideia de que o capitalismo pressupõe uma não intervenção do Estado e o socialismo pressupõe uma intervenção do Estado. Não tem correspondência nenhuma, na realidade, pensar nesses termos. Todas as potências capitalistas que a gente percebe são países que têm um Estado muito forte, muito presente, com as políticas mais estratégicas sendo coordenadas. O que acontece no presente é que a China conseguiu elevar isso a uma potência que nenhum outro país conseguiu reeditar na história, com essa trajetória de, por exemplo, erguer uma BYD nas condições em que ergueu. Né? E aí, ter uma fábrica que era de baterias e dizer assim, não, a partir de agora vocês são uma fábrica que vai apostar em carros elétricos, tem um projeto de estratégia nacional muito bem centrado e desenvolvido,
que tem por trás também o seguinte, é um reconhecimento da China de que se ela for disputar uma liderança do sistema capitalista em cima da base material atual, que é o petróleo, ela pode ficar se acotovelando com os Estados Unidos, mas ela corre o risco de perder ou corre o risco de demorar muito até conseguir eventualmente ter algum sucesso. Então ela aposta numa outra base material, porque por mais que os carros como meio de transporte individual sejam, na minha avaliação, uma das expressões mais atrasadas que a gente tem como sociedade, porque se as pessoas se organizam em grandes centros urbanos, os meios de transporte mais efetivos deveriam ser os coletivos e não os individuais. Então a gente deveria estar falando aqui de ônibus e trens elétricos e não de carros, né? Ainda assim, na sociedade contemporânea, são os carros, ou é nos carros que grande parte dos maiores saltos tecnológicos acabam se encontrando. Ainda é, né? Por mais ultrapassado que seja uma economia baseada em transporte individual. Eu digo isso porque... Imagina num mundo mágico perfeito, se todo mundo andasse de transporte coletivo e tinha espaço para todo mundo, né, cara? Tipo... Também. Nossa, imagina o trânsito, ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Exato. Claro, Um mundo tipo, tópico. Se fosse assim, né? Um passe de mágica, mudar, beleza, aí funcionava. Mas a gente sabe que não é bem assim que o mundo funciona, né? Então, como os carros ainda eles são expoentes onde várias tecnologias se encontram, né? Colocar uma estratégia de carro elétrico significa ter uma outra base material em cima, por exemplo, dos metais raros, que a gente tem visto. É isso que eu ia falar agora, porque a maior reserva de metais raros do mundo está na China. Então, coisa que os Estados Unidos não tem, inclusive. É uma outra e o maior base material, vilão do momento é o petróleo, né? Também pelas políticas ambientais. A China faz um marketing político muito forte em cima disso, inclusive. Né? Não que seja muito saudável para o meio ambiente minerar terra rara, né? É cavar buraco, não, e nem extrair lítio. Claro que não. Exato. E o impacto ambiental disso é brutal, né? Então, esse processo coloca a China com um horizonte estratégico de possibilidade de superação dos Estados Unidos. E aí outros dois dados que eu acho interessantes também para a gente agregar na conversa são os seguintes. Também nessa discussão de uma China, um socialismo de mercado ou um capitalismo de Estado, a China tem, desde 2011 ou 2012, agora eu não me lembro com exatidão o dado, mas ela tem compilados em que a parcela mais crescente de propriedade dos capitais na China, ela deixa de ser do Estado e passa a ser de agentes privados. Agentes privados, muitos deles com carteirinha de filiação ao Partido Comunista Chinês. Mas são agentes privados, são capitalistas, de fato, né? Mas que se associam ao Estado. Nesse sentido, é algo mais formal, mas não é tão diferente da associação entre Elon Musk e Donald Trump, por exemplo, com grandes contratos, com transferência de tecnologia, privilégios de um compadrio capitalista que está presente em várias realidades. Agora, na China, isso está formalizado por quem tem a carteirinha de membro do partido ou não. Nesse sentido, também tem um outro dado interessante, que é o seguinte: de uns tempos para cá, a China tem acumulado cada vez mais empresas de grande sucesso no país, cuja propriedade do capital é eminentemente chinesa, mesmo que tenha uma presença forte de estrangeiros. Estou comentando isso agora, eu estava lembrando aqui, fazer um parênteses, né? Uhum. O Jack Ma, do Alibaba, lembram dele? Que ele começou a falar mal do partido chinês, se não me engano, e o bicho sumiu. E eu tô vendo aqui até a noite que eu joguei o nome dele e apareceu aqui. Março de 2023, o fundador da Alibaba, que raramente foi visto em público nos últimos 3 anos, reapareceu em uma escola em Hangzhou. Porque eu tinha visto alguma notícia assim que, cara, a China não é muito fã de ter bilionário lá, né? Então parece que eles estão cortando as asinhas da galera. Acho que fazer-se afiliado ao Partido Comunista. Então é uma preocupação deles, né, cara? Tipo, quer ter dinheiro, mas não fale mal do governo. Tem aquele lance que se você falar, você tem que provar, né? Senão... Só que, tipo, a China é muito quietinha, né, no que ela faz, né? Tipo, por exemplo, o Donald Trump é mais, tipo, brigou com o Elon Musk, não se conversam mais, é bem... E vão pro X lavar roupa suja. Isso. Na China, não. Tipo, vem cá, fica quietinho aqui para falar besteira. Né? E no Alibaba, por exemplo, a composição do capital acionário, do capital aberto do Alibaba hoje,
é de cerca de 35%, é a maior fatia de capital estrangeiro que uma empresa chinesa tem. Desses 35%, o principal acionista é o SoftBank do Japão, que tem 13% do capital da empresa. É a maior expoente. Se a gente pega uma BYD, por exemplo, é a terceira maior empresa em capital da China, 18% do capital dela é estrangeiro, e desses 18%, 8% são detidos pela Hathaway, que é uma das empresas do grupo do Warren Buffett, né? Um mega investidor internacional. Aí tem outros exemplos aqui que dá para destacar, mas assim, um dado que é interessante de colocar é as gigantes chinesas, elas têm predominantemente capital chinês, hoje em dia. Isso relativiza um pouco essa interligação com os Estados Unidos, esse alto grau de dependência, e dá um pouco mais de autonomia para o Estado autoritário chinês. E aí, com exceção do Alibaba, que tem esse capital de 13%, o maior acionista das empresas chinesas, que é estrangeiro, não ultrapassa 8%. O resto do capital é todo espalhado em 8, 7, 6, 3, 2. A média é 6, participação de capital estrangeiro. Isso também é um dado relevante para mostrar o quanto tem uma aposta nacional chinesa, de fato, né, em termos de investimento, em termos do desenvolvimento da sua economia. E há pouco mais de uma década, a China lançou um plano chamado Made in China, para ser o Made in China em 2025, né? Para ser atingido exatamente em 2025. Porque a ideia é exatamente ter um capital mais chinês e ter uma produção mais chinesa, mais voltada para a sua regionalidade, até o ano de 2025. E, de fato, a gente vê que a China não escreve seus planos a lápis, né? Então, ela vai cumprindo o passo a passo daquilo que ela projeta, né? E também existe um documento estratégico de projeção do poder e da hegemonia chinesa em que eles esperam ter atingido um local de projeção mundial. A China não deflagra publicamente que está em disputa pela hegemonia global, né? A ideia deles é uma política que eles chamam de win-win, né? Vamos ganhar todos e tal. Mas tem, digamos assim, uma efeméride, que são os 100 anos da Revolução Chinesa em 2049. E entre analistas, expectativas e tudo mais, a ideia seria de que existe um horizonte estratégico de que esse seja, de fato, um ponto de virada para a China promover uma ultrapassagem em direção aos Estados Unidos. Agora, vale dizer também o seguinte, tem um caminho a percorrer em que a China tem percorrido esse caminho de maneira muito acelerada, sim, mas observando o desempenho da economia mundial, o que a gente percebe é que essa ascensão chinesa ela tem se dado muito mais. Eu tenho alguns dados aqui, depois dá para ilustrar um pouco. Ela tem se dado muito mais sobre os escombros de uma Europa decadente do que sobre os Estados Unidos decadentes. Os Estados Unidos conseguem manter uma posição, principalmente em termos de participação no PIB mundial, receita líquida das suas principais empresas, por exemplo. Então é um vácuo mais europeu do que norte-americano. Assim, eu estou fazendo um corte específico de dados. Que faz sentido, né? Que muitos países da Europa não conseguem crescer mais direito, né? Tipo, a Alemanha, Exato. por exemplo, há muito tempo, né? Exato. E me parece cada vez mais, inclusive politicamente, que a Europa ela fica espremida entre a força desses gigantes, né? Mas os Estados Unidos não perdem poder e projeção sobre a Europa. Inclusive, fosse com Biden, inclusive agora com Trump, mesmo com as hostilidades, quando o Trump sobe o tom contra a Europa recua. Foi o que aconteceu na negociação das tarifas recentemente. É o caso das negociações militares em relação à OTAN, os investimentos e tudo mais. O Trump e o Putin, foi o Trump conversar com o Putin e o Trump depois foi contar para os europeus o que tinha sido conversado, né? Exato. A Europa ficou alijada desse processo, né? Então, assim, eu estou fazendo um corte específico analiticamente pegando o tamanho do PIB, a participação no PIB global dos Estados Unidos, que em termos relativos decai um pouco, mas essa expansão chinesa, ela me parece se dar tanto em termos de participação no PIB, quanto se a gente pegar a receita líquida das maiores empresas desses países de grande destaque, de potências globais,
é a Europa que está perdendo espaço nessa ascensão chinesa, muito mais, e os Estados Unidos se mantêm relativamente estáveis ainda. Ou seja, o caminho é muito longo para a China percorrer até que ela consiga, de fato, projetar uma ultrapassagem dos Estados Unidos. Sem falar que a China desindustrializa todo mundo, né? Inclusive nós, né? Ou seja... E aí eu acho que tem uma questão interessante para ser colocada também dessa ascensão chinesa, porque nessa passagem do fim da Guerra Fria, a crise dos anos 80, em que o comunismo praticado pela União Soviética e seus satélites ruiu, e as experiências desenvolvimentistas da América Latina, por exemplo, a Era Vargas, em que o Estado tinha muitas estatais, investia muito, colocava muito dinheiro na economia, o Estado meio que liderava a economia, isso ruiu aqui também. Então, o que veio? Veio lá o fim da história dos anos 90, agora triunfou um capitalismo liberal ocidental, aí veio o FMI com a ideia da austeridade, da gente gastar menos que arrecada enquanto país, toda essa política do tripé macroeconômico que a gente tem para não gerar inflação, manter uma moeda mais valorizada, e a China não seguiu esse receituário. Ou seja, a China não adotou o tal do consenso de Washington, né? A China, para combater a inflação, ou seja, ela investiu muito, a China colocou dinheiro do Estado, ela colocou dinheiro em investimento tecnológico, infraestrutura, a China saiu lá de um país que tinha um trem que andava a 20 por hora para esses trens aí que andam a 400 e por aí vai. Ela dá um salto, eu nunca fui para a China, mas eu imagino que alguns ouvintes já foram, que você vai da China em 5 anos, parece que o país se reformou completamente. Isso exige muito gasto estatal, só que, ao mesmo tempo, a China vai ser uma economia que vai produzir cada vez mais e a oferta vai acompanhar a demanda. Ou seja, o chinês vai ganhando mais dinheiro, a classe média chinesa vai aumentando, mas, ao mesmo tempo, a produção vai aumentando. Então, a China consegue fazer tudo ao contrário daquilo que foi dito para nós. Tipo assim, é bem alavancado, né? Mas existe uma crise imobiliária na China, né? Já faz um bom tempo, né? Também, aí é um problema, mas... Eu até lembro que desculpa ter que cortar. Eu tive um professor na pós, o cara era doutor em China. E aí ele contava que tipo, existia diversas cidades fantasmas na China, que os caras faziam, tipo assim, avenidas com 8 pistas, já projetando investimento, não é porque ela estava abandonada, não. Deixa pronto tudo aí que daqui a pouco a gente chega. Tipo, igual Itajaí, não? Sim, igualzinho. Isso. Igual as obras aqui da Avenida Itajaí, que estão maravilhosas e tudo mais. Quem sabe é para 2049, né? Vamos ver. Então a China faz esse movimento isso completamente... Isso não é uma crítica ao prefeito atual, pelo amor de Deus, tá, gente? Me poupem disso. É um problema de longa data, é um problema brasileiro, porque se fosse, teria que ser o anterior. Gente, por favor. Só uma piadinha. A todo mundo, né? Não, mas de fato, a China mostra que existem outros modelos possíveis de desenvolvimento. E esse modelo começa a chamar atenção. Então o Vietnã começa a fazer parecido... esses países que eu citei lá, os Camboja, a própria Rússia do Putin, começam a ver que é possível você fazer alguma coisa diferente do consenso de Washington. Você pode não seguir o receituário ortodoxo do FMI e você pode fazer uma coisa diferente. Então isso também chama atenção. A China propõe um novo modelo. É claro que você não transplanta um modelo de um lugar para outro, porque você teria que transplantar toda a base cultural. E a China tem 3.000 anos, um país confucionista. Isso tudo... Então, o que serve para a China é chinês. Se nós formos pensar num modelo mais ou menos parecido para a América Latina, nós teríamos que pensar na nossa realidade, na nossa cultura, na nossa estrutura de classes sociais. Entretanto, a China demonstra que aquele caminho único da ortodoxia econômica, do Estado que não pode gastar, que é uma coisa que nós estamos meio presos aqui com teto de gastos e coisa, não é o único caminho possível. Há outros caminhos. E, além disso, né, talvez essa questão de você evitar que haja milionários, manter um certo controle da economia, permitir que haja capitalistas, porém sempre com as rédeas do Estado, ou seja, o Estado sendo o sócio majoritário ou pelo menos um sócio importante das empresas, também diz respeito ao fato que se algo do comunismo é mantido na China ou de algum tipo de socialismo é a ideia de você crescer com algum tipo de distribuição de renda. A pobreza, pelo menos a extrema pobreza na China, segundo os dados dos próprios chineses, já acabou faz algum tempo, ainda existem pobres, a classe média aumenta e a ideia é que não haja essa distância cada vez maior em que 1% controla lá 40% do PIB ou coisa do tipo, como há nos países social, ocidentais, né? É manter. Tem um vídeo que circula por aí de um oficial chinês dizendo o seguinte: enquanto vocês nos Estados Unidos permitiram
que cada vez mais houvesse essa distância social, uma economia mais financiarizada, em que as elites foram cada vez mais investindo em bolsa de valores, em papéis, em títulos da dívida e coisa do tipo, e o país foi deixando de ser produtivo, nós aqui estamos crescendo na economia produtiva, com inclusão social, com distribuição de renda, e além disso o nosso trabalhador se alimenta melhor e não é tão obeso quanto o americano, né? O que não é uma coisa qualquer, ou seja, os americanos mais pobres, classe média para baixo, comem ultraprocessado, né? Vai lá no Walmart e compra um monte de porcaria. Essa é a realidade do Brasil também é. A No comida Brasil mais também. barata não é a saudável. Então isso não é uma coisa qualquer, é uma questão que o chinês come melhor, o chinês não é um sujeito obeso, o chinês tem uma medicina tradicional. Então, me parece que o modelo chinês, não estou dizendo que ele é ideal, nem que a gente tem que importar para cá, mas que ele chama atenção e que ele inspira outros países a olhar o que eles estão fazendo que a gente pode fazer aqui, também é uma coisa importante. E isso é um pouco de soft power. É um soft misturado com hard, porque é teoria do desenvolvimento. Mas que tem um soft power chinês aí, tem. Eu queria nos trazer para essa conversa agora, assim, nós, América do Sul. Falando nesses momentos de transição, de disputa de poder, o que isso significa para a América do Sul? Esses momentos são momentos que abrem mais oportunidades para ser mais autônomo ou reforçam nossa dependência com outros países? O Daniel, que está estudando mandarim, vai começar. Sério? Não tô. É ni hao e olhe lá. Mas, assim, eu acho que tem possibilidade das duas coisas, sabe, Bianca? Porque há uma... o que esse momento mais nos imprime de desafio é que, de fato, não dá para ficar muito em cima do muro, não dá para ser muito ambíguo, não dá para tentar falar com os dois lados como se isso pudesse acontecer impunemente. Na medida em que você sinaliza uma inclinação em direção a um lado, o outro já vai ter uma visão mais negativa e vice-versa. Então, por exemplo, né, o Brasil fez uma reunião, uma cúpula dos BRICS aqui no mês de junho e o presidente Xi Jinping não veio. Não veio, mandou um representante. Putin também não veio, mas tem todas as questões do Tribunal Penal Internacional. Putin não pode ficar viajando muito por aí. Cara. Exato. Então, assim, dois dos países que têm um grande peso nesse processo não estavam presentes. E o que se diz é que na diplomacia chinesa teria um certo desconforto com posições que o Brasil estava adotando aqui em relação à China do ponto de vista da política externa e que aí o Xi Jinping evitou vir aqui pessoalmente, que seria um sinal de prestígio à política externa brasileira. O que mostra que muitas vezes o que se vê aqui, né, de que tem uma inclinação, um alinhamento automático do Brasil, desprestigiando os Estados Unidos e tudo mais, não caminha bem assim, não funciona dessa maneira. Ao mesmo tempo, o Brasil está, né, em rota de colisão com o governo dos Estados Unidos, notadamente pelo tarifaço, pelo o julgamento do Poder Judiciário, do ex-presidente e tudo mais. Tudo isso envolve uma série de questões muito delicadas. Então, isso nos coloca numa posição muito delicada. E o que dá para fazer com isso? Se a gente visita episódios históricos, dá para barganhar muito, né? Se o Brasil quiser. Então, por exemplo, quando o Brasil esteve numa iminência entre escolher um caminho de continuar se atrelando à Inglaterra, ou escolher um caminho que era da potência que caminhava para avançar para uma condição hegemônica, que eram os Estados Unidos, o Brasil barganhava e sinalizava algumas inclinações em direção aos Estados Unidos e atraía investimentos e conseguia ter uma infraestrutura melhor e conseguia algumas posições estratégicas, acordos e tudo mais. Na iminência da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou muito próximo de fechar com o eixo. Notadamente, na política externa, a gente teve posições do governo Vargas da época que eram inclinadas ao nazifascismo, em proximidades de negociações comerciais, de inclinações políticas, de perseguição a comunistas aqui também, como o governo Vargas fez durante um tempo. E, ao mesmo tempo, o Brasil fecha, por exemplo, investimentos de tecnologia siderúrgica
que naquela época foram estratégicas para o desenvolvimento brasileiro nessa barganha entre um pêndulo versus Alemanha, Estados Unidos e tudo mais. O Brasil hoje teria condições de explorar muito mais isso como ferramenta. Só que não me parece que a gente esteja aproveitando essa oportunidade. Não me parece que a gente esteja usando dessas rusgas para tentar faturar do ponto de vista econômico, político e social. A gente deixa passar isso como oportunidade de um lado e, de outro lado, a gente teria uma outra oportunidade, que aí, para mim, seria a oportunidade de fundo mais estrutural, que seria, de fato, encampar um projeto mais regional de desenvolvimento vinculado à nossa realidade, em que a gente pudesse não só ter mais barganha como o Brasil, mas ter mais barganha como a América do Sul ou como a América Latina. Isso tampouco está no horizonte. É claro que não depende meramente de um somatório de vontades, tem circunstâncias políticas bem objetivas, né? Mas a gente poderia liderar muito mais esse processo do que está fazendo na atualidade, na minha avaliação. A gente poderia encampar muito mais uma liderança de uma agenda para a América do Sul ou para a América Latina. Não tem sido a escolha da política externa brasileira. A gente tem sinalizado mais em direção a esse bloco que me parece muito amorfo de sul global, seja lá o que isso significa, porque fica muito abstrato. E, ao mesmo tempo, a gente tem se atrelado a esse bloco muito mais no sentido de reforçar os laços de dependência do que propriamente de se afirmar como um país importante desse processo de uma eventual mudança no tabuleiro, nas placas tectônicas globais, né? Eu acrescentaria que estava falando da questão cultural antes, né? Que claro que ela é acompanhada de várias outras coisas, mas todo o processo de hegemonia ocidental, dos portugueses e espanhóis aos americanos, ele passa por um certo messianismo. Ou seja, nós somos o povo centro do mundo, temos a palavra, temos a cruz cristã, ou somos o povo do destino manifesto, que é aquela psicologia coletiva dos Estados Unidos, que também é um pouco messiânica, um povo escolhido por Deus para ser uma grande nação. E, segundo quem estuda a China tem uma ideia autocentrada, ou seja, nós somos o centro do mundo para nós mesmos, porém, não precisamos exportar o nosso modelo para outros lugares. Os outros lugares podem viver do jeito que eles são. O que nós queremos é business. Então, se você for para a China sem nenhum projeto, for negociar com os chineses numa posição de fraqueza, eles vão comprar até você mesmo, né? Agora, se você for negociar com os chineses olho no olho, de igual para igual, com algum projeto, eles vão te ouvir mais e, quem sabe, esse win-win você não vai ser um lose para você, né? Ou seja, você vai conseguir angariar mais vantagens. Dentro dessa perspectiva, nós precisaríamos sim um projeto de nação, e aí eu vou concordar com o Daniel, um projeto de região, porque a globalização recua, né? Ou seja, aquele oba-oba de que o mundo interconectado, liderado pela OMC, a interdependência do mundo, que era dos anos 90, parece que isso acabou. E como os Estados Unidos não estão mais ganhando no modelo que eles mesmos construíram, eles estão destruindo o próprio modelo. Então, o Trump é uma reação a um declínio relativo dos americanos. Portanto, temos que apostar numa economia mais regional, como já fazem os europeus, como já fazem os chineses com a Rota da Seda, como já fazem os Estados Unidos com o México, o Canadá e com o Caribe. Então, esse é o primeiro ponto. E, porém, dentro dessa conjuntura, entender que a mudança parece estrutural. Então, alguns dados para citar rapidamente. Nos anos 80, o PIB mundial dos BRICS era cerca de 10% e do G7 cerca de 50%. Ou seja, eles tinham 40% de PIB a mais. Diferença. E essa ultrapassagem aconteceu por volta de 2020, em que os BRICS ultrapassam pela primeira vez o G7 e passam a ser uma economia maior. E um dado assim que é surpreendente. De 1989 a 2020, a China aumentou a sua economia cerca de 15 vezes. Os Estados Unidos, 2,1 e a Europa, 1,6. Ou seja, a Europa nem dobrou nesse período todo. E, aliás, os europeus também não têm mais filhos, né? Tem uma taxa de natalidade negativa. Então, nesse sentido, temos aqui, como lá atrás o Oswaldo Aranha avisou Getúlio Vargas, Vargas não vai para o lado da Alemanha, que eles vão perder. Agora seria a hora de bater no ombro do Lula ou do próximo presidente que vier aí e dizer assim, olha, não é abandonar os Estados Unidos, mas o mundo está voltando para a Ásia.
A China tem esse crescimento, essa mudança estrutural. Agora, nós também não podemos ficar só vendendo soja e minério de ferro para eles. E a nossa logística, como eu já falei aqui em outro programa, ela começa a olhar mais para o Pacífico. Então, se você entrar no site do Ministério do Planejamento e Orçamento, da senhora Tebet, você vai ver lá que nós temos as rotas de integração sul-americanas, são 5 rotas bioceânicas, todas vão chegar no Chile, no Peru ou na Colômbia. Porto de Chancay, os portos aí do Chile, Antofagasta, dentre outros. E aí o soja do Mato Grosso tende a ir para lá. Mas nenhum país do mundo ficou rico exportando só soja ou só produtos primários. Então nós temos que tentar, se for para se acoplar nessa economia chinesa /asiática /BRICS, nós temos que agregar valor de uma base sul-americana mais forte, mas não só como primários exportadores. É um grande desafio que nós temos para os próximos anos para responder a tua pergunta. Então, para a gente ir para os finalmente, vocês acham que vai ter uma hegemonia de alguma dessas potências ou vai ficar equilibrado? O Daniel meio que deu um spoiler, né, já da resposta dele, né? É um equilíbrio, quem está se ferrando é a Europa, ou a gente vai viver para ver alguém, tipo assim, não, hoje é a China, não, ainda é os Estados Unidos, o que vocês têm de percepção? Eu acho que eu vou começar nessa, porque eu já falei antes da questão do mundo bimultipolar, que eu vou apostar que a gente vai ter um equilíbrio com momentos de ultrapassagem, um aqui, outro ali, que vai durar muito tempo. Porque os Estados Unidos montaram um modelo de poder aí, que poder não se acumula, poder é relacional, mas elementos de poder que não vão cair do dia para a noite. Começando pelo militar, o dólar, o soft power, o modelo de família americana. Tudo bem que o Trump está dando uma aceleradinha. Até para complementar, tipo assim, quais são aspectos, digamos, de soft power e hard power que vocês veem que talvez a China e os Estados Unidos podem ter uma mudança, né? Os Estados Unidos podem sucumbir nos problemas internos. Os Estados Unidos terminaram uma guerra civil no século XIX, de um sul escravista e um norte industrial, mas até hoje as rusgas são muito fortes. De vez em quando o Texas dá um grito contra Washington e coisas desse tipo. Aí você tem ali, eu li hoje, por exemplo, é uma exceção ou é algo que pode escalar um condomínio que só aceita pessoas brancas? E o presidente da República, e era G1, então não é fake news, ou seja... eu vi também. Eu li sobre isso então, também. aí você tem um presidente que aparentemente, uma Suprema Corte que não reage diante disso, me parece grave. Então, os Estados Unidos não é só polarização, são modelos civilizacionais, permitir que esse tipo de coisa aconteça. O país, como Roma, decaiu com as suas próprias contradições e problemas. Os Estados Unidos podem, não sei se uma nova guerra civil, mas uma briga tão forte entre esses modelos de país que eles podem declinar a partir dos problemas internos. E a China parece que tem uma unidade maior. Agora, até quando? Nada é eterno. Porque o Partido Comunista Chinês ele vai se manter no poder legitimado enquanto ele oferecer alguma coisa. Enquanto ele der resultado, né? E será que esse resultado, esse crescimento de 14 vezes de 89 até hoje, em 2049, vai ser mais 12, mais 10? Então também parece que sim, parece que a coisa é bem estruturada e vai longe. Mas não sabemos. Então eu vou apostar num bimultipolar. A Índia como um terceiro elemento, porque a Índia fica entre os dois, mas não como a Europa. A Índia não aceita. Mas a Índia tem não sei quantos milhões de pessoas que vivem lá na subsistência, no campo. Mas a Índia tem uma classe média que é o dobro da população brasileira. Ou seja, 400 milhões de pessoas consumindo na Índia já é... E a Índia tem Bangladesh, tem, absurdo, né? Apesar dos problemas com o Paquistão, a Índia é um líder regional. Então também é um país que pode chegar ali como se aproximando das duas potências. Então eu acredito que um mundo multipolar em que nós precisamos liderar a região, ter uma América do Sul aí de 400 milhões de habitantes para se posicionar nele. É isso que eu aposto para os próximos anos. Entendi. E tu, Bia? Eu vou nessa linha de raciocínio também, que quando a gente pensa em hegemonia, a gente é uma dominância econômica, mas também é uma dominância cultural, né? E a gente teve nos Estados Unidos há muito tempo, com Hollywood, colocando a sua cultura aí para o mundo, seu American Way of Life para o mundo, ao mesmo tempo que eles faziam uma campanha anti-China muito grande também para o Ocidente. Então, eu vejo muita resistência das pessoas. Chuck Norris salvando o Vietnã. Né? O Rambo também. O Rambo também. Hollywood fez seu trabalho de casa. E eu vejo que as pessoas têm muita resistência quando você fala de China, ainda tem muita fake news, muita lenda. Até aproveitando isso, pode ver, os filmes da Marvel sempre tem alguém asiático.
Porque eles querem ganhar dinheiro com o mercado chinês. Não Tem é a à toa. cota, inclusive. Não é à toa isso. a cota, Não é à toa. Eles estão pensando, cara, a gente tem que agradar o mercado chinês. Pega lá, sei lá, o Doutor Estranho. Tem o Wong lá, que é o amiguinho dele até mais carismático. Cara, é um baita de um ator, que fez, inclusive, na Netflix o Marco Polo. Cara, é o mesmo ator, é um baita ator, cara. Então, tipo assim, não é à toa. Então, tipo assim, até o modelo de Hollywood, de tentar exaltar os Estados Unidos, ele já tá querendo agradar os Estados Unidos porque lá tem um mercado gigantesco pro cinema. Tem um mercado gigantesco. O maior estúdio hoje é na China, inclusive, né? De cinema. Eles têm o maior estúdio de cinematográfico, maiores salas, maior estrutura. É absurdo, assim. É que tudo na China é o maior e não sei o quê, né, cara? E qualquer 1% que consome qualquer coisa lá é gente pra caramba, né, cara? Então... E apesar dessa visão ruim, eu também vi uma pesquisa, que não tem os números aqui, que o brasileiro melhorou a visão com relação na China há um tempo atrás. Agora eu não lembro os números. Mas então, assim, apesar de ter essa coisa das fake news e tal... Melhorou, mas ainda assim, quando você fala com as pessoas, você vê que assim, é bem pouco. há um longo assim. caminho, né? E eu acho que o Xi Jinping sabe disso e é muito da estratégia dele de falar muito disso, de cada país tem sua cultura, mas vamos melhorar, só fortalecer economicamente, trocas comerciais, mas cada um mantém o seu. Porque ele sabe que ele não vai conseguir tão cedo ter essa influência dos Estados Unidos. Eu acho que a China é um grande mineiro comendo quieto, cara. Cara, quando tu vê, os bichos já estão vindo com uma coisa ali que tu não viu chegando. Tá, claro, os especialistas viram chegando, mas já não viu chegando. Claro. Assim, cara, já não viu a BYD virar BYD, cara. Quando a gente viu, cara, o que é esse navio chegando aqui com um monte de container, cara? Dia você foi passear no shopping, tinha um carro lá do Build Your Dreams. Exatamente, cara. Então, pra mim, a China é um grande mineiro, cara. Não tem 15 anos que a gente olhava os carros chineses, eram todos motivos de chacota. Horríveis, né? horríveis. Os carros da Chery são feios até hoje. Os carros da Chery são muito feios, cara. Então, não quero carro chinês. Mas aí tá, a Chery tá dentro de um grupo, outro carro também Nunca que a Chery vai patrocinar esse podcast, depois dessa, do Faustão, Jack Motors, né? Então... Jack Motors já ficou melhor que o Chery. Mas então, eles pertencem a grupos que têm outras marcas que já têm posicionamentos de luxo, que é outra linha, né? Então, assim, o que tem de marcas chinesas hoje no mercado brasileiro é um fragmento, uma fagulha do tamanho que é o mercado automobilístico chinês. Ao ponto de, por exemplo, das 10 maiores empresas automobilísticas de carros elétricos no mundo hoje, 5 são chinesas. A gente tem uma referência na BYD, mas isso é uma expressão gigantesca, né? Aproveita, Daniel, dá tuas conclusões também. E aí, nesse sentido, pensando em alguns instrumentos de soft power, né? A gente está falando aqui em setembro de 2025, recém teve o evento da NFL, por exemplo, aqui no Brasil, né? Eu tava lá, eu torço por Chargers há mais de 10 anos. Um abraço para vocês do Chiefs que torcem por modinha. O exemplo não foi inadvertido, porque eu vi que ele tava lá também, tô chamando por causa disso. Porque soft power, ele tá aí, né? Também, ele tá aí. Ele tá nessas expressões muito simples, mas muito efetivas, né? Muito eficazes também. É um esporte de lá que vem aqui e consegue um baita espaço, cara. Movimenta uma grana ferrada, né, cara? Como espetáculo, né? E tudo mais. Então, acho que é a terceira maior audiência fora dos Estados Unidos brasileira. Tem o NBA já aqui também, né? Também teve NBA. Exato. Então, viram eventos tipo exportação, né? Que vão ser esse processo. O próprio movimento que a gente vê, eu acho muito curioso, por exemplo, quando alguns meios de comunicação aqui, eles... Chega quinta, sexta-feira, agenda cultural, né? Aí a agenda cultural são os filmes de Hollywood que vão estrear nos cinemas brasileiros. É a agenda cultural que eles apresentam. Né? Então, quer dizer, tem algo muito forte ainda, né? Desse tipo de projeção de soft power. Muito forte, muito eficaz ainda. Então, isso ainda é um movimento de longuíssimo prazo. Agora, de fato, eu entendo que a China vai conseguindo atenuar esses elementos de soft power, por exemplo, com os seus produtos. Né? Hoje em dia, um telefone celular, um computador, um carro, são elementos em que deixam de ser esses motivos de chacota e já viram grandes competidores. A pessoa pode ter preferência revelada, não quer o produto chinês, mas sabe que o produto chinês tem condições de competir tão bem quanto, né, vários desses outros elementos. Tem que pesquisar bem, porque tem muita marca mais ou menos? Tem, mas, cara, tem coisa boa ali, cara. Exato. Se tu pesquisar, tem. Então, tem isso. Do ponto de vista da produção cultural e cinematográfica, esses tempos eu estava até vendo, a China está querendo começar a dar os primeiros passos em relação a isso e fizeram recentemente um filme
que tem ideia de circulação ainda mais regional, mas era um... É o Nisa, né? Um Nisa, filme, dois. não vi o nome, mas era sobre a Segunda Guerra Mundial, esse que eu vi. Ah, não, então eu vou ver outro. Era uma revisão da história da Segunda Guerra Mundial com uma perspectiva chinesa também, né? Interessante. Então, quer dizer, começa a aparecer alguma coisa, vai ter os seus bloqueios, obviamente, mas vai aparecendo. Em termos de esperar quieto e dar um bote, né? Eu vejo isso, por exemplo, do ponto de vista monetário. O que a China foi fazendo? Ela foi costurando uma dependência comercial com praticamente o mundo inteiro, e hoje ela já disse para o Brasil, olha, só se vocês quiserem, tá? Não tem obrigatoriedade nenhuma, mas se vocês quiserem, dá para negociar entre nós dois na nossa moeda. Existe essa possibilidade. Se vocês quiserem. Mas se vocês quiserem para virar daqui a pouco vai ter que ser, é um passo que pode acontecer também, né? Não é um estalar de dedos. Deixa eu retirar aqui a figura de linguagem, porque isso é um processo. Mas, assim, daqui a pouco você já está tão envolto nessa dependência que vai ser inescapável. A hora que vier uma imposição, ou você aceita, ou você vai ter sanções muito piores, né? Esses instrumentos estão todos no jogo. E, para complementar, um outro dado aqui, né? O Ricardo falou, por exemplo, que muitas vezes, aliás, na história hoje, né, processos de transição hegemônica não ocorreram sem que eles fossem antecedidos por guerras, e guerras bastante emblemáticas. Mas vale dizer também, apesar de não parecer ser isso atualmente, vale dizer que essas guerras não necessariamente se dão entre as duas potências que estão disputando a hegemonia. A ultrapassagem dos Estados Unidos pela Inglaterra se deu com os dois lutando entre os aliados na Segunda Guerra Mundial, se deu com os dois estando juntos na Primeira Guerra Mundial. A transição entre Holanda e Inglaterra contou com alguns episódios em que, de fato, elas brigavam juntas e outros em que elas brigavam mais separadas. As primeiras guerras foram mais separadas, quando tinha lá Portugal e Espanha contra a Inglaterra e Holanda, e aí a Holanda encampava a Espanha e Portugal se acoplava à Inglaterra e tinha uma disputa ali meio proxy entre eles. Mas isso foi amadurecendo até que quando se chegaram nas guerras napoleônicas, foi uma disputa mais junta do que separada. A própria queda de Roma, né? Foi na Constantinopla com o ataque do Império Bizantino. Também, exato. Né? Também teve isso, né? Tipo, então, que já estava separado da Roma do Oriente e do Ocidente, né? Já tinha tido a cisão, né? Exato. Então, é interessante ter isso no horizonte também, né? Pode haver algum tipo de conflito em que não necessariamente esses dois países estejam em polos opostos. Pode ser que outros terrenos pelo mundo sejam expressão dessa disputa e, inclusive, se tenha uma terceira parte atuando, se tenha um outro inimigo menor ali que poderia causar um pouco mais de abalo nas estruturas do sistema internacional, e aos poucos essa subdivisão ela pode gerar um reposicionamento para, de novo, como aconteceu em Bretton Woods ou como aconteceu nos anos 70, vamos repactuar, por exemplo, do ponto de vista econômico, as moedas hegemônicas, as projeções de poder, as instituições multilaterais, por exemplo, todos elementos que podem surgir aí no horizonte, eu não descartaria, mas tem muito de um imponderável na política aí que a gente tem que ver. Porque, claro, para concluir, a gente aqui tá tratando de elementos e eu penso muito numa pergunta que ficou no ar aqui do Jonas, né? Mas porque se a gente está enxergando esse processo, é lógico que os estrategistas de Washington já têm isso na cabeça há muito tempo. E todos os movimentos, todos os passos que os Estados Unidos dão, têm esse elemento no horizonte. Bom, a gente não pode repetir o que aconteceu com as outras grandes potências que foram ultrapassadas. A gente tem que pensar estratégias diversificadas para, de um lado, tentar evitar que isso ocorra, ou, se for inescapável, que o processo seja o mais diluído possível no tempo, para que isso seja o mais longínquo possível. Né? Assim, até dando minhas conclusões, nem vou dar muitas conclusões, porque eu já concordo com a maioria de vocês, mas a perspectiva, a impressão que eu tenho é que assim, os Estados Unidos sempre foi muito bom em ter projetos de governo a longo prazo, mesmo trocando os partidos políticos que vão estar no poder, a Europa também nisso. Só que a impressão que eu tenho é que a China, ela tá tipo assim, planejando os próximos 500 anos. Porque já vem daquela filosofia confucionista
Não sou eu especialista em filosofia confucionista, mas o que eu li é que, assim, você nasceu na China, você tem um propósito. Tu nasceu agricultor, você vai contribuir para a China ser essa potência mundial sendo agricultor, porque tu nasceu para ser isso, tu vai morrer sendo isso. É bem drástico até o jeito que o Confúcio fala. O Xi Jinping nasceu para ser presidente, ele vai ser presidente, mas ele está pensando na China, ele não está pensando em se manter no poder. É claro, deve estar pensando um pouquinho. Mas, cara, a prioridade do chinês é, cara, o que eu tenho que fazer para a China, pela China. Né? Então, tipo, isso é muito forte. E não estou querendo dizer que é melhor, pior, tá, gente? Por favor, a gente está olhando de uma forma realmente assim. É outra matriz cultural. Pragmática, tá? É outra ideia, cara. É uma coisa muito antiga. A gente está falando aqui, sei lá, mais de 3 mil anos, 4 mil anos. Então, eu acho que isso é uma vantagem deles. Eles olham muito a longo prazo, não importa quando trocar o presidente. Se acontecer até mudança de partido daqui, sei lá, centenas de anos, eles vão ter essa mentalidade assim, cara, isso aqui é pela China. E tem algo que é diferente de uma linha ocidental nesse sentido, né, Jonas? Que aqui a gente quer sobreviver aqui na América Sul, né, cara? Não, e é a divisão entre o indivíduo e o coletivo, né? E não é que a sociedade chinesa ela é mais coletivista de forma idílica, né? E ponto. Ah, não. Eu nem sei o que é idílico. Harmônico. É mais idealizado, porque é harmônico, é mais bonito. Ah, tá, obrigado. Né? Mas não é por conta disso. É porque, de fato, não tem a cisão entre o indivíduo e o Estado, entre o indivíduo e o coletivo. O sujeito se sente parte daquela coletividade indissociavelmente. Não tem muito... Ah, não, eu não penso muito em mim, eu penso no coletivo. Não, meio que não existe cognitivamente a figura isolada do indivíduo como não pertencente a um todo, a um coletivo, a uma civilização milenar, esse tipo de coisa, né? Então, é outra forma de se perceber no mundo também. Isso é muito difícil para nós entender. É muito diferente. Né? Por isso que a palavra autoritário tem que vir com um asterisco, né? Ou seja, existe um governo autoritário, mas ao mesmo tempo existe uma coesão social histórica que permite que isso aconteça, em que o indivíduo lá, o indivíduo também é uma palavra que a gente está usando aqui, né? Mas o agricultor, ele olha para o Xi Jinping como uma espécie de continuação da família. Isso os estudiosos de China dizem. E isso volta de alguma forma que... Então é uma troca muito interessante. E aí, meus caros, se a Coreia do Sul conseguiu com o K-pop, por que a China não pode conseguir com o seu cinema? A gente tem que falar da Coreia do Sul, cara. Eu já falei algumas vezes aqui, cara. Eu vou anotar aqui, vou mandar para vocês já, ó, Coreia do Sul. Esse é o próximo. Vamos imaginar que um país como a Argentina, extremamente problemático na questão do capital externo, dívida em dólar, chega à China com um governo um pouco menos ideológico do que o Milei, ou o próprio Milei, que já aceitou alguma cooperação com a China e oferece alguma coisa, vai dizer não? Não precisa nem... Você gostaria? Claro. Então, esses passos podem acontecer. Aqui a América do Sul tem o que a gente fala para o eleitorado e o que a gente tem que fazer de negócios, né? Então, é isso aí, cara. Feito então, gente? Isso aí. Muito bem. Curtiram o episódio? Lembra de comentar, manda para alguém. Cara, faz o podcast mais longe, a curtidinha também ajuda bastante, 5 estrelas no Spotify, tudo isso faz muita diferença pra gente, tá? Então, assim, ó, cara, eu já mandei aqui no grupo pra vocês, Coreia do Sul é o próximo, tá? A gente tem que falar da Coreia do Sul porque, cara, a gente tem que falar dos filmes, do K-pop, BTS, esses dorama chato pra caramba. Já ofendi algumas pessoas, ó, a Bela tá possessa ali com isso. Enfim, a gente tem que falar da Coreia do Sul porque realmente é um case muito massa, tá? Então é isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.